Bora lá? Estamos ao vivo, o Emanet, Projeto Aulon para Todos 2025. Estamos no terceiro sábado dessa coincidência, né? Terceiro sábado, eu na terceira edição, muito grato pelo convite, Secretaria de Tecnologia e o Emanet, a gente fazer parte de um projeto grandioso, porque vai para além das fronteiras, né? E é o EMA que tem essa capacidade, esse potencial, junto com a Secretaria de Tecnologia e pessoas maravilhosas que conduzem esse projeto com muita excelência e que a gente certifica, já tivemos muito resultados, isso é muito nobre, então que Deus abençoe a todos, obrigado pela presença física dos que aqui estão, sejam bem-vindos, pela presença também virtual, todo mundo chamando presente aí, e eu confesso que estarei presente com vocês, espiritualmente, em oração e com muita energia no dia da prova, combinado? Tá bom? Então, hoje vocês fazem a cortesia da presença e conte também com a minha cortesia, tá bom? Os meus cuidados aí durante a sua prova. Então, que a jornada seja boa, promissora, serão 2 encontros, hoje 4 de outubro, e também dia 11 estarei aqui já no segundo horário, tá? Hoje nós temos uma parceria Geografia e Matemática, vamos fazer uma revisão a partir de resolução de questões, tá bom? Questões recorrentes, questões deste ano já, a gente conta aí com a bênção, né? Porque com sorte a sorte não nos acompanha a bênção para a gente, com certeza, fazer através de uma questão, de uma análise, um caminho bem seguro, sólido, sóbrio e promissor, rumo ao sucesso para todos. Beijo no coração, saúde e sucesso. Vamos ao trabalho, tá bom? Fique à vontade, galera do chat, perguntar, tá ok? E eu vou aqui tentar conciliar essas jornadas, tá bom? Primeira questão, galera. Olha só, como é que eu combino com vocês, como é que eu tenho trabalhado aqui nesse projeto? É assim, eu trago a questão e do lado aí tem uma coluna chamada Dicas de Sucesso, tá ok? O que é a dica de sucesso? Porque é algo muito importante para os alunos, quando começa a fazer a leitura da questão, ele já observar. Vamos fazer o primeiro teste? Vamos? 3 dias antes da invasão militar da Ucrânia. Essa questão é desse ano, viu? Eita, professor, você já começou falando de guerra? Mas calma, ó. 3 dias antes da invasão militar da Ucrânia, vírgula, iniciada lá em 22. Gente, a primeira frase nos leva a falar que essa questão trata de qual tema? Vegetação? Clima? Pode até ser o clima tenso, né? O clima hostil, né? Por exemplo, relevo? Solos? Claro que uma guerra, ela pode ter implicação no ambiente, na economia, ela pode ter implicação não apenas em quê? Que tema é esse, galera? E aí, ó, olha o que eu vou fazer em todas as questões de hoje. Vou fazer exatamente isso. E é o que eu peço para vocês de imediato. Quando leem, são quantas questões, por exemplo, a nível de UEMA, de Geografia? 5. São quantas a nível de Enem? No grupo de 45, 16, 17. E é muito bom quando a gente sabe sobre o que já se trata a questão, não é importante? Quando é nas disciplinas de cálculo, você já começa a anotar a fórmula. Às vezes nem precisa da fórmula, né? Mas você já se antecipa para garantir. Então, essa é uma demanda importante que quero com vocês. Vladimir Putin, vocês conhecem? Conhece o Vladimir? Quem é o Vlad? Professor, você tem intimidade com ele? Sim, o Putin, ele deslanchou o que muitos especialistas consideraram ser uma provocação à própria existência da Ucrânia como nação independente. Então, ele deslanchou, subestimou. Em discurso na televisão, o presidente russo afirmara, olha como é bom ler textos bem escritos, bem redigidos. Na verdade, a Ucrânia nunca teve uma completa e estável tradição de Estado. De quem é esta fala? Por favor, conversa comigo, fala comigo. Esta é a fala de Vladimir, não é a fala da Ucrânia. Ele está falando em face do que foi falado sobre uma fala dele. Olha só quanta paráfrase, eu estou falando tanta paráfrase, a fala de alguém. Então, um comentário sobre um outro comentário. E a partir de 91, e aí, galera, olha só, galera, eu preciso que a gente use aqui o marca-texto para que nós possamos tarjar, para que nós possamos tarjar justamente o que é essa data de 1991. Toda vez que aparecer datas, sabe, usufrua da sua competência cronológica que remete você a experiências históricas, geográficas, sociológicas, filosóficas, entre outras. Ela seguiu o caminho da cópia mecânica de modelos alienígenas sem ligação com a real história e a realidade ucraniana.
Fonte, eu preciso ler sempre, a guerra da Ucrânia. A afirmação do presidente russo Vladimir Putin, transcrita, olha, ela é indicativa. Então, olha os comandos da pretensão. O que é pretensão, galera? É objetivo desse governante. Qual governante? Do Putin. O que ele pretende quando ele quer desfazer a fala? Mas olha que legal que eu trouxe para vocês. A questão é geopolítica. Olha só, cada globo é uma dica. É sobre a nova Guerra Fria. Por que sucesso? Porque quando ele fala em 91, ele está falando da Guerra GF Fria, que nós chamamos de tradicional. A guerra que começa imediatamente em 45, após a famosa Segunda Guerra Mundial. 91 é um episódio, 89 é um outro episódio. Todo mundo, meu chat, fala comigo. Boa tarde a todos, boa aula, obrigado. O que aconteceu em 89 na Guerra Fria? Olha a galera aqui presente, ó. Derrubada do Muro de Berlim. O que era o Muro de Berlim? Era o símbolo, era o marco simbólico da divisão da Europa em dois lados. Por que a guerra era fria? Porque era frozen? Era nos polos? Porque essa guerra teve muito ataque, essa guerra teve óbitos, guerra teve perda de territórios, teve tensões, ela foi fria entre dois lados. Quais lados? Entre ambos os lados, porque era uma bipolaridade, porém, ela nunca percebemos, nesses 46 anos, 45, 91, um confronto direto entre as tropas americanas e as tropas soviéticas. Porém, sucesso, loading, reticência, ficou para o tempo, ficou para agora. A gente segue sem o confronto direto, mas seguimos com as tensões entre aliados de ambos os lados. E aliados cada vez mais fortes, cada vez mais belicamente armados, municiados, que podem até se cogita. E sucesso? Estamos a caminho de uma terceira guerra mundial? Quantas tensões podem acontecer? E aí, galera, nova Guerra Fria, tensão mundial, papel da OTAN. Eu vou conseguir avançar se vocês me ajudarem aqui o sucesso dizendo o que é OTAN. Vamos lá de marca-texto? O que é OTAN, galera? Perfeito, perfeito. A galera que está presente aqui está dando um show. É o famoso o quê? Pacto Militar do Atlântico Norte. Era o pacto militar chamado de Pacto o quê? Capitalista. Próximo. Na guerra que envolve a Ucrânia e a Rússia, tem alguma questão energética? Tem alguma questão energética? Tem. Qual é a questão energética? Eu vou botar só a abreviação. O que é GN? Gás natural, parabéns. Tem alguma questão territorial? Tem. A própria Crimeia, a própria região de Donbás, que a Rússia anexou, que a Rússia não quer devolver. Tem alguma questão étnica? Tem, várias. O povo russo, o povo ucraniano. Por que eu estou desenhando bem aqui um coração ao lado da etnia? Hein? Por quê? Porque eu lembro do conceito de lugar, afeto, vínculo, pertencimento. Olha a Gaza, que é uma questão que nós vamos fazer também. Sentimento de nacionalidade. Ucraniano e o território dele. O Vladimir Putin dizendo que o território é dele ainda. Questão humanitária, vivemos crises, corredores, alarmes gigantescos, ataques, desafios, crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Vai ser ou não vai ser julgado? Essa é apenas uma questão de vestibular, mas contra as outras, em minha análise, já não pode também servir para abordagem. Entenderam a importância? Vocês gostaram do modelo? Tem a questão e eu venho topificando aquilo que vai gerando o contexto. Professor, eu preciso anotar? Talvez não. Anota o que você gosta, porque é tua prática. Esse material é de vocês, tá bom? Fechado? E vamos lá, memorando de Budapeste. O que é um memorando? É um DOC. Budapeste não cria. O que foi feito aí? Olha que legal. Quem sabe levanta a mão, o microfone está permitido. Pode falar. Pois bem, vamos junto. A Rússia garantiu que se a Ucrânia devolvesse todas as armas nucleares da época da União Soviética, a Rússia jamais atacaria a Ucrânia. Sabia que tinha uma promessa sobre isso, um acordo sobre isso? E a Rússia, inclusive, não cumpriu em 2014, apesar da questão estar falando de 2022? Então, quando o Putin faz isso, galera, o que Putin quer?
Ele quer ratificar. O que é ratificar, gente? O que é fortalecer, gente? O que é restabelecer? O que é garantir? O que é fortalecer? Por favor, sempre atenção aos verbos. Não adianta ler tudo. Plute pretende ratificar. Ratificar é o quê? É diferente de retificar. Ratificar lembra validar? Ratificar acordos diplomáticos. Espera aí. A gente treina uma coisa muito importante, que é o seguinte, né? O que é absurdo é absurdo. A União Europeia, gente, ela tem um eco mais capitalista ou socialista? Capitalista. A União Europeia, ela não quer atrair a Ucrânia para ela? O que a Ucrânia é? É uma ex-república socialista. Quando a União Soviética se dissolveu, viraram 14 mais uma. Uma era a Rússia, 14 eram ex-repúblicas. Então, nesse sentido, é a boneca de porcelana, é a menina dos olhos que a Rússia não quer perder. Tem o Mar Negro, o mar que não congela, o mar que pode servir para a Ucrânia, para a China, para fazer a nova rota da seda. Toda a região russa é congelante, por isso uma aventura Frozen, entendeu? Por isso a guerra não é tão fria, porque ali pode escoar matéria-prima, pode escoar petróleo, é uma área muito importante para a economia capitalista, para a globalização. É muito mais do que a Crimeia. A letra A está absurda, não está, gente? A letra A está absurda. A letra B é porque eu quero fortalecer ações internacionais destinadas. Ricardo, você acha que Putin vai querer fazer algo para beneficiar a OTAN? Com certeza não. Ele quer restabelecer. O que é restabelecer? Hoje eu estou restabelecendo contatos, né, não é verdade? Com a Emanet, estou restabelecendo contato com o projeto, isso é muito bom. E como passa rápido. Como parece que o vestibular é todo final de semana. Me perdoe vocês, porque eu sei que cada um, mas é muito rápido. Eu lembro que se fosse final de semana passada eu estivesse aqui. Me perdoe, mas é porque a vida é muito veloz, de fato. O tempo não para. E, galera, estamos aqui numa outra revisão e o tempo tanto não para quanto as coisas mudaram muito rápido na geografia. Mas aí, ó, a União Soviética parece não aceitar as condições do tempo. Ela não aceita ter perdido áreas da antiga União Soviética. Espera aí, será que essa letra C está demonstrando ou não que é a correta? Restabelecer controles territoriais perdidos com o fim da URSS. Vamos ver as demais? Garantir aliança militar o quê, galera? Relacionada à recriação do Pacto de Varsóvia? Não, gente, o Pacto de Varsóvia ele já acabou. O Pacto de Varsóvia era o acordo militar soviético na época da Guerra Fria. Fortalece... Gente, vamos fazer o seguinte, vou falar 1, 2, 3, vocês leiam comigo? Porque eu fiquei até emocionado com a letra E. 1, 2, 3. Fortaleceu o capitalismo dos Estados Unidos na Europa e na Ásia. Meu filho, como é que meu filho fez com o roxinho? Como é que fez? Faz de novo, faz assim, ó. Jamais, né, meu filho? Então, primeira questão. Todo mundo acertou? Belezinha? Então, próxima questão. Gostei de ver. Parabéns para vocês. Em janeiro de 2025, olha, foi firmado um acordo de cessar-fogo. O que é cessar-fogo, gente? Cessar é... Para. Basta. Tá bom. E, curiosamente, essa questão, ela é até da UERJ, gente. Alô, meu público que pretende, que está aqui em função de uma vaga na UEMA, anota essa dica. UEMA, UES, UERJ, são vestibulares parceiros, são vestibulares identitários que se parecem, sabe, que tem até universidades que têm parcerias. Volta para Gaza. Quem é Gaza, gente? Lá, olha, gente, o que eu escrevi aqui, essa setinha, vou colocar um coração. Mas também vou colocar um coração em memória várias vítimas que já tivemos nesse conflito. Inclusive, essa semana estava assistindo um grupo de embarcações tentando chegar à faixa de Gaza para prestar ajuda humanitária. Vivemos desafios. A Assembleia Geral da ONU, né, gente? O Conselho de Segurança da ONU, não é, gente? O Donald Trump dos Estados Unidos, as outras lideranças mundiais, todos os instrumentos que poderiam servir para apaziguar, para um cessar-fogo, na guerra entre Israel e Hamas. Galera, o que é o Hamas? Alguém me ajuda? O que é o Hamas? Antes, vocês estão pensando aí, né? O que é o Hamas? O Hamas é uma frente,
é um grupo que chama de um grupo terrorista. Então, bora lá. Ele tem uma face terrorista, ele tem influência política, ele também tem influência religiosa. O Hamas, ele tem no mínimo essas 3 vertentes de atuação. E eu que posso dar uma dica para vocês? É o H de, é o H de e é o H de. É o H de Hamas, anotem, em Israel. É o H de Hezbollah, no Líbano, e o H de Houthis, aonde? No Iêmen. E a UEMA adora, os historiadores adoram a palavra respectivamente. O que é comum entre Hamas, Hezbollah e Houthis? São grupos que agem com certo extremismo, são grupos que agem com força, veemência, mas em nome de causa são muito comuns, inclusive eles normalmente estão insatisfeitos quando um deles é atingido por ataques. Contudo, em março de 2025, Israel retomou os ataques. Na charge de Ben-Hur, retrata-se a consequência recorrente, que não para de acontecer, de confrontos que são históricos entre o governo de Israel e os palestinos da faixa de Gaza. Essa questão é sobre o quê, gente? Geopolítica. Essa questão é um dilema, o quê, galera? Histórico. Essa questão precisa de um melhor papel de quê? Da ONU. Recentemente, uma Assembleia Geral da ONU, Conselho da ONU, o único país. Por favor, hein? Vem comigo. O quê, professor? Vou falar para vocês, Hamas. O Conselho de Segurança tem quantos membros? Todo mundo falando. 8. Letra A. Outro. Não faço ideia. Letra B. 9. Letra C. Quantos membros são o Conselho de Segurança? Anotem comigo. 15. Como é que se divide esse 15? 5. 5 mais 10. O que os 5 têm? Veto. O que os tem? Voto. Anota comigo. O que os 5 são? Anota aí. Fixos. O que os 10 são? Delta T. Chama que é sucesso. Olha para cá, todo mundo. O Brasil participa do Conselho de Segurança? Em qual condição? 5 ou 10? 10. Quanto tempo fica um dos 10? Quem são os 10? Quem são os 5? Vamos lá? Anotem aí, os 5 membros permanentes, que são os 5 que vetam, eles nunca mudaram. Anotou isso? Nunca mudaram. Desde que a ONU foi concebida como uma importante, gestora da governança mundial, a ONU é constituída por esses 5 membros. Quem são eles? Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Ele é só sucesso. Faz sucesso. Sucesso é você. Quem são os... Por que esses 5 nunca mudaram? Qual foi uma questão recente do Enem? Quem eram os países que estavam pleiteando? Ano passado caiu uma questão do Enem sobre o Conselho de Segurança. Quem é que pretendia entrar nesse Conselho de Segurança efetivo? Você que está em casa. Hein? Fala comigo. Brasil, Índia e Alemanha. Anota aí. Procurar a questão do Enem, Conselho de Segurança. Anotou? Anota. Agora anota, essa não é do ano passado. A do ano passado é o quê? Que esse organismo é muito importante para manter o quê, galera? A ordem mundial. Para que é o guarda no trânsito? Organizá-lo. Para que é o professor em uma sala? Geri-la. Para que é um prefeito em uma cidade? Administrá-la. Para que é o Conselho de Segurança no mundo? Minimamente manter a paz, o equilíbrio e a ordem. Beleza, filhão? E aí, sucesso. Sabia de uma coisa também? Só eles podem vetar. Nós estamos aqui assistindo a aula do tio Diego Sucesso, Geografia do Brasil, Geral Maranhão. Até agora tudo bem, beleza? Alguma dúvida? Podemos seguir? Aí vocês decidem, professor, eu quero que o senhor fale sobre isso. Vocês 5 decidiram, vocês 6 decidiram. Só que vocês são rotativos. Anota uma coisa comigo. Anota, olha como isso é importante. Quem é membro rotativo, é por isso que eu coloquei delta T. Delta T não é tempo? Anota aí, por favor, galera, 2/2. É muita informação, gente. A cada 2 anos mudam os membros rotativos. De onde esses membros são, galera? Eu vou botar aqui delta S. Professor, você está muito físico hoje. O que é delta S? Não é espaço? O que é delta S?
Vários países de cada outros continentes fazem parte. Para a ONU, olha para cá, o golpe está aí, cai. Quem quer? Para a ONU dizer para a gente que todos os continentes do mundo têm representatividade. Só que só é biênio, só são 2 anos. O Brasil participou recentemente, 2022. Lembram disso? Não é toda hora que o Brasil está, porque eles são rotativos. Todo mundo que tem que ter uma chance, uma oportunidade de por lá estar. Você está vendo como as análises da gente são importantes? A questão é sobre o quê, galera? É sobre Gaza. Mas não vai cair a mesma questão. Mas olha quantas análises eu estou fazendo sobre geopolítica. Estão entendendo como é que qual é o processo? Porque não adianta eu vir falar só sobre um tema. É nesse tema construir todo um discurso, toda uma análise. Verdade? Então, gente, teve uma votação sobre apaziguar, né, conter essa guerra aí na região da famosa região palestina, faixa de Gaza, ataques bem cruéis, tudo começou lá quando o Hamas ainda mantém pessoas em cativeiros, tomadas de sequestros, vamos dizer assim, e prometeu agora devolver para tentar um cessar-fogo, mas as condições oferecidas alguns dias atrás não são as melhores para o Hamas, mas talvez seja melhor para o momento, infelizmente. Mas a reunião que teve, os Estados Unidos foi o único país que não votou. Então, deixa eu dizer para vocês, 5, quanto é 100% de 5? Quanto é? 5. Quanto é 50% de 5? 2,5. Não tem um voto pela metade. Então, anotaram uma coisa? Qualquer decisão do Conselho de Segurança só é tomada como veredito se os 5 votarem a favor ou contra. Então, na semana passada, o Conselho votou 4-1. Então, o Conselho não conseguiu tomar uma decisão. Fechado? Interesse dos Estados Unidos nessa região é muito grande. O Oriente Médio. Qual é o apelido do Oriente Médio? Fala comigo, bora. Aqui no Maranhão a gente costuma chamar de apelido, né? Mas sem bullying, tá bom? Qual é o apelido do Oriente Médio? BP. O que é BP? Gostei, vocês sabem muito, né? Barril de pólvora. O que é barril de pólvora? Barril lembra petróleo e pólvora lembra o quê? Armas. Petróleo lembra OPEP e OPEP é o quê? Organização dos Países que Exportam Petróleo. Petróleo lembra o 1963, primeira crise do petróleo. Um importante país faz parte da OPEP fora do Oriente Médio, aqui na América do Sul. 2 segundos, respondam. Venezuela, questão da FUVEST do ano retrasado. E também eu tenho que falar de Benjamin Netanyahu e também de episódios derivados disso, como Liga A, ação para a Palestina e outros episódios. Então, galera, quando a gente fala que na Charge de Binet retrata-se a seguinte consequência recorrente nos confrontos históricos entre o governo de Israel e a Palestina, na faixa de Gaza, reconstrução de base militar. Olha a imagem, olha a charge. Quando ele fala lar docilar, parece ser a mãe e uma criança, de repente com um brinquedo, em escrombos. Não há mais nada. Escrombos. Muitas vezes falta escrúpulos para esse tipo de ataque. O direito de defesa já foi mais do que garantido. O limite já foi mais do que rompido. Deslocamento de populações civis, criação de colônia de povoamento, que é isso? É América, é? Está reconstruindo base militar, tá? Estabelecimento de campos de trabalho. Essa situação está garantindo qualidade de vida dos palestinos? Galera, eu fiquei com dúvida, apesar de estar sobrando só uma. Qual é a opção certa? Deslocamento de populações civis. Não é não? Todo mundo aí gabaritando com sucesso, tá beleza? Muito obrigado. E é dessa condição, anota comigo, que surge o conceito de campo de refugiados. Recentemente, no Brasil, teve um falecimento marcante, que eu vou fazer só uma memória agora, pois faz referência a esse conteúdo quando eu estou falando de lugar, que já foi até música utilizada no Enem. Quem foi? Arlindo Cruz. E a sua música caiu no Enem quando ele cantava O Meu Lugar é Caminho, não sei cantar ela toda, mas ele cantava lá pelo meio da estrofe, no meio, sabe, do refrão.
Era o quê? Todo mundo junto? Madureira. Ia, ia. O que era o meu lugar? Lugar reduto, reduto vínculo, pertencimento. Então é uma questão muito séria, sabe por quê? Anotem, traz o conceito de nação. Nação gera o quê? Identidade. Identidade são valores. Eu sei que para nós que estamos longe dessa guerra, é um cenário devastado, inóspito. Mas para esse povo, é o que deles? Lugar deles. É o lugar deles. Mensagem dada. Vamos para frente? Até agora tudo bem? Sucesso. Bora para a próxima. Agora é o seguinte, Belém é cercada por rios. O que vai ter esse ano em Belém, galera? A COP. Vem cá, é a outra Copa do Mundo, é? Não, que COP é, gente? COP? O que é a COP? É a COP, o que significa a COP? COP, Conferência das Partes, ou dos países signatários. Dos que são signatários dos principais acordos, protocolos e documentos que validam as práticas em nome da sustentabilidade ambiental mundial. Chama. Gostei de ver, receba. Sucesso. Belém é cercada por rios. Isso traz o que para Belém? Umidade. Mas é a água que vem de lá de cima que altera o ritmo da cidade. Quem vive na capital paraense sempre sai de casa com uma dúvida. E também sai com uma certeza. A certeza é que sabe que vai chover, mas não sabe quando. Já estiveram em Belém, galera? Chove todo dia. No Pará é assim. Ou você marca um encontro para assistir, ou o Sucesso marca a aula que ele vai transmitir em Belém antes ou depois da chuva. Eu não vou dizer que a aula Sucesso vai ser 2 horas. Galera, hoje a aula vai ser antes da chuva, beleza? Mas por que razão? Conta ao morador. Claro, conhecimento popular. É quase sempre assim o ano inteiro. Os moradores costumam dizer que só existe 2 estações do ano lá. A que chove pouco e a que chove muito. Alô, galera de São Luís do Maranhão, cadê você? Meus polos são vários, não são? São quantos polos com a gente aí? Galera vai botando no chat aí, polo sucesso total, vou colocando os polos aí, por favor, se comunique com a gente, fala com a gente. São quantos? Nossa, 39 polos, municípios estão com a gente conectados. Sejam todos bem-vindos. Aqui no Maranhão não é assim muito não, de chove pouco, chove muito. Mas nós temos o quê? Gente, tem região que é bem, né, úmida. Somente a região que do Maranhão, quando eu falo, ó, vou fazer um desenho bem simples aqui pra gente, ó. Principalmente uma região do nosso estado, que nós falamos aqui, ó, esta região do Maranhão, chamada de Oeste, que é uma região chamada de pré-Amazônia. A UEMA já cobrou, inclusive, uma questão sobre esta porção que eu circulei, por que tinha tanta pluviosidade. Era um mapa muito bonito, a prova da UEMA era preta e branca, mas impressa, sempre com a qualidade UEMA, né? E lá com o gradiente de cores e mostrando por que tinha elevada pluviosidade nesse extremo noroeste. Aí você marcou o quê? Que palavra linda, UEMA, parabéns. Contiguidade da floresta amazônica e massas úmidas. O que é contiguidade? Vem de proximidade. Limite, de quase a mesma coisa. Não tem hora para chover, uma moradora constata. Trabalho, escola, atrasa tudo, tem que ficar esperando passar a chuva, na verdade, diz outra moradora, antes e depois da chuva. Qual é o fator geográfico que favorece a condição climática? E a questão é sobre o quê? Clima. O que é elemento, o que é fator? Elemento é diferente de fator, gente. Precisamos entender que esses elementos definem a classificação climática. Precisamos entender aquele gráfico chamado de quê, galera? Climograma, que é um gráfico que ele vai ter colunas, é um gráfico que vai ter uma linha, que ele vai estar aqui embaixo os meses do ano, de um lado é grau Celsius, de outro lado é milímetros, ok? Já caiu questão da UEMA, já caiu questão do Enem, colocando vários pontos no mapa, e aí, assim como tem nas questões de cálculo, ele dá a função, ele dá a fórmula e quer o gráfico, na geografia também pode, ele dá o local, a localização, em um mapa, ou fornecer as características, falar
Qual o melhor gráfico que representa? E qual é o nome de gráfico de clima? Climograma. Tá bom? Muito cuidado. Só para que vocês não fiquem sem essa informação, eu vou fazer aqui, ó, pelo tamanho e respeito que tenho por todos, a tabela elementos fatores. Tá bom? Eu vou fazer aqui para vocês merecem, estão se comportando bem. Não esquece de uma coisa, ó, elemento é característica. Fator é o fator que determina. Se você anotar isso, você já resolveu grande parte do nosso problema, apesar de ainda não ter explicado quais são. Quais são as características do clima? Anota: temperatura, umidade e pressão. Pressão atmosférica. Quais são, por outro lado, os fatores do clima? Quais são? Latitude e altitude, massas de ar e as correntes marítimas e a continentalidade junto com quem? Com a maritimidade. Olha, ficou pertinho aqui do tio, ó, perto do Diego Sucesso, ó. Dicas de sucesso. Beleza? Ficou muito legal, que bom. Gente, o sucesso é baixo. Eu sou baixo, eu sou uma pessoa baixa. Por que o sucesso é baixo, gente, hein? Genético? Hereditário? Hein? Foi alguma questão na minha gestação? Entendeu? Alguma coisa justifica. Então, presta atenção. Um local é frio por quê? Porque ele pode estar distante do Equador. Um local é frio também por quê? Porque ele pode estar no local alto. Entendeu? Então, entendam que características, todo clima vai ter uma temperatura, uma umidade e uma pressão. A temperatura, a umidade e a pressão. Então, guardem a dica. Guarde o macete. TUP. Fala comigo, TUP. Característica. Por quê? Sucesso, por que você está insistindo nesse macete? Olha para cá. Olha comigo. Olha o que a questão do Enem perguntou. Eu gostei muito dessa questão. Olha lá, gente. Lê comigo. Ele está perguntando qual o quê? Qual fator? Então, se é qual fator, tu vai buscar a resposta aqui. Porque ele está falando, olha comigo, estou terminando a questão, de chover muito. Por que chove muito lá? O que eu vou me encontrar antes ou depois da chuva? Vou trabalhar antes ou após a chuva? O que rege, o que disciplina esse modo de vida do paraense? Entendeu? Essa característica é fruto de algum fator. Estão entendendo, não estão? E agora, galera? Eu tenho baixa, eu tenho alta, eu tenho fraca, eu tenho forte, eu tenho acentuada. Olha como o Enem é algo super legal. Eu tenho baixa latitude, elevada altitude, eu tenho fraca insolação, eu tenho forte continentalidade, acentuada refletividade. Professor, bora logo brincar de eliminar, que eu gosto. Eu também gosto. Baixa latitude é o quê? Latitude é a linha do Equador, 0 grau. Aonde que está o Pará? Está muito o quê, galera? Aonde que está o Pará? Exatamente aí. Muito próximo da linha do Equador. Anota comigo? Quando o L é pequeno, a temperatura é maior. Ó, temperatura maior, latitude menor. O que vai acontecer lá em cima nos polos? O L é maior e a temperatura é menor. Então, latitude e temperatura são direta ou inversamente proporcionais? Inversamente. Nós somos São Luís, uma cidade não cortada pelo Equador, perfeito? Mas nós estamos muito o quê? Próxima. Isso é um fator ou é um elemento que define nossa temperatura? Fator. Porque latitude é fator. O que temperatura é? Um elemento. Não esquece. Lembra de TUP. O que é TUP? Temperatura, umidade e pressão. E aí, tio, eu eliminei logo a letra porque refletividade depende da superfície. Então, eu quero que tu anote logo algo aí, ó, que o Enem já cobrou e os outros podem cobrar, que é um rapazinho chamado albedo. Quem já ouviu falar de albedo aí, levanta a mão. Quem já ouviu falar de albedo aí, manda um like. Não, faz o pix não, que é isso, posso comportar. Hein? Hein? O que é albedo? Só letrando comigo. Não é só letrando nem com o Caldeirão do Hulk, nem com o do Mion. É só letrando com a aula de Diego Sucesso. Aulão para todos. Bora só letrar? Albedo. Mas bora fazer palavra mesmo. Capacidade dos corpos de armazenar calor. Viu? Aquela voz que no silêncio... A prova é silenciosa, não é?
E eu vou dizer para vocês, quando a gente está em uma questão que vem a dúvida, pode vir o suor, né? Pode vir um tremor, as mãos geladas, pode vir aquele fiscal que fica te olhando assim. Quando tu levanta a cabeça, ele justamente está te olhando, é tu. O que foi? Ele, não, estou só te olhando. E aí você percebe que também, vamos falar, conversar um pouquinho, né, gente? Que às vezes a gente é a única pessoa que está durante a prova com a cabeça levantada. Isso não é um crime, não é um erro, não. Você está levantando a cabeça para você respirar, para que você reflita, concentre-se e volte para a prova. Na hora da prova, só pode aquela palavra estar escrita de maneira diferente, mas é algo que eu sei. Então, respira, adia, mas não desiste. De repente, a própria prova, a própria questão se responda. Forte continentalidade? Não, gente. A grande influência em Belém é a maritimidade, próximo do oceano. Não é. Fraca insolação? Como é que um local que está perto do Equador tem pouca insolação? Belém está numa cordilheira, elevada a altitude? Ah, tio, é porque eu não olhei. Sabe que você não olhou? Que o LA é diferente de AL. Latitude é diferente de altitude. Qual é a resposta? Baixa latitude. Questão boa, né, não, Legão? Gostaram da questão? Não gostou. Poxa, não gostou. E agora, produção, o que eu faço? Não tem como voltar, eu escolhi essa. Mas gostou da resolução? Professor, quer que caia uma dessa? Não quer que caia uma dessa. Eita, rapaz. Mas é bom estar numa revisão? Para que serve uma revisão? Não, eu não vou no aulão. Gente, o aulão tem várias mensagens, não tem? Qual a mensagem dos aulões? Revisar o que eu já sei, emitir alerta sobre o que foi mal aprendido ou, com perdão da licença, o que nem foi aprendido. A prova é amanhã? Não. A prova está próxima? Mas é amanhã? Então, fala uma coisa, dá para fazer muita coisa. Combinado? E o combinado não sai caro. Uma frase que eu gosto muito de falar, que é em função da vida que nós temos, da humildade que levamos, guardem isso. Os nossos esforços enobrecem as nossas conquistas. Seja para quem esteja assistindo, quem vai assistir esse aulão depois, para quem se destacou até aqui, te agradece, a gente tem que fazer esse lisonjeio, a quem veio até aqui ao EMA, fazer parte, porque apesar da tecnologia estar numa aula, é outra atmosfera, não é verdade? Então, parabéns a todos os envolvidos, tá? Desde quem pensou esse projeto, a quem faz parte, quem está por trás dessas câmeras, é muita gente, viu? E o melhor vai ser usar os fogos de artifício virtuais, que são em forma de coração, de like, de curtida, dizendo muito obrigado, Ema. Só para compartilhar aqui uma experiência, eu acho que eu posso rapidinho, porque isso também traz emoção. Eu tive recentemente na Romaria de São José de Ribamar, e uma jovem com uma folha de isopor pulando, eu me incomodei assim, positivamente falar. Quando eu virei de frente para ela, e até repostei, eu posso repostar depois dessa aula de hoje no meu Instagram, ela agradecendo com a frase, eu passei na UEMA. E não é sobre o curso que você quer fazer, é sobre os desafios que você tem para chegar numa universidade. Isso é o mais importante. Honre a sua luta, vá até o final. Não é se é para agora, se é sobre seu sonho, não é sobre esse tempo, é sobre você chegar. Tá bom? E muito mais. E eu não sou coach, tá, galera? Porque não tem. O melhor coach está lá em cima, e a melhor experiência de coach é a nossa própria vida. E nós sim podemos cada um mentorizar o outro. E eu vim aqui, além de trazer um pouco de conhecimento da geografia, trazer um pouco sobre vida também. Porque não é só conteúdo que passa, não, viu? Porque eu conheço alunos que sabem muito e tá ficando para depois, tá bom? Podemos continuar? Vá, pra frente. Galera linda! Porque às vezes, né, o aluno não está precisando só de conteúdo, não. O aluno fala assim, professor, você é a pessoa que mais confia em mim. Esse projeto foi que me direcionou. Isso é muito importante. Num mundo tão difícil, né, gente? Tanta tecnologia para tudo, tantas soluções para tudo, né, gente? Mas, ao mesmo tempo, o que eu falo para meus alunos? É solução para tudo. Mas sabia de uma coisa? A prova é de cada um e é olho por olho. É só você e sua prova. Então, nesse dia, não tem nada que vá fazer a não ser você por você mesmo. Então,
Concilie esforços de pessoas que estejam junto com você também. E não subestime quem. Não faça pelos outros, é por você. As duas distâncias lineares reais em quilômetros indicadas acima foram representadas com comprimentos não proporcionais. Eu tenho 2 pontos entre extremos leste e oeste, na África, na Eurásia, um 6.400, outro 7.200. Como é que pode, gente? Hein? Aquela distância ali parece maior, porém ela está menor representada. Não proporcionais. Isso se deve às características geométricas de projeção cartográfica. E aí, galera, o que é projeção? O que é projeção cartográfica? Vou fazer aqui, ó. Esse, este e este. Vamos brincar? Vamos. Este e este cilindro. Este e este cone. Este e este azimutal. Nesta projeção, nós temos o quê? Paralelos e meridianos aqui são linhas retas que fazem aquele famoso mapa mundi. Então, uma coisa tu já sabe. Eu posso te ajudar? Posso. Esta projeção cônica, o mapa fica assim. E esta, ela fica parecendo um alvo de Free Fire. Tio não gosta de Free Fire. Você pode até não gostar de Free Fire, porque eu também não gosto. Mas você tem um alvo na vida que é seu objetivo. Então lembre dele. Por que eu estou falando sobre isso? Porque essa projeção aí é utilizada para representar, olha a questão anterior, o mapa da ONU. Porque é equidistante. Aqui, então, são as áreas, o quê? Qual é o nome dela? Polar. Que projeção é essa aqui? Cilíndrica. Que projeção é a cilíndrica? Ela lembra o MM, de mapa mundi. E essa aqui lembra quem? As áreas temperadas. O que uma projeção cilíndrica valoriza? Tecnicamente, as áreas equatoriais, onde ela vai ter mais o quê? Detalhes. Quanto mais ao norte ou mais ao sul, mais DF. O que é DF? Eu sou o Diego Sucesso, mas meu nome é Diego Fernando. O que é DF? Deformação. Quanto mais longe do Equador, mais deformada essa projeção está. Olhando para esse mapa, isso é uma projeção polar? Não é. Qual outro nome da projeção polar? Azimutal. Professor, eu não sabia, mas é isso que o Enem cobra, a UEMA cobra. E assim já dizia meu tio. Posso falar a frase? Que Deus o tenha. Diego, quer vencer na vida? Quero. Se você sabe o que todo mundo sabe, meu filho, você não sabe nada. Sério, tio? Sério. Então, busque mais. Mas não é para ser soberba, não. É para garantir, filho, porque a concorrência é gigante. Então, tu já tirou quem também? Azimutal. Tu tirou 2 azimutais, porque azimutal é polar. Porque azimutal é polar. E tu tirou a polar. Ó. Aí tu tem 2 cilíndricas. Tu tem a normal e a transversa. Essa projeção que está aqui é o quê? Com certeza, ela é uma projeção que, gente? Cilíndrica em normal. A transversa ficaria de outra forma, a diagonal. Olha só essa questão. Ela não é difícil. Porém, eu posso ser honesto? Ela é aquela típica questão que ela manda um recado para a gente. Ou sabe? Completaram a frase, não completaram? E depois que eu fui desenhando a questão, desenhando os nomes, polar, azimutal, olha quantas opções o Sucesso tirou, só por saber que ela não era polar. Faz com a mãozinha pro tio Diego. Quantas opções eu tirei? 3. De novo, faz comigo. 3. E quando eu tiro 3, uma prova de marcar, só faltam quantas? 2. E quando eu fico entre 2, o que eu vou fazer? Eu estou perto, eu vou acertar, eu mereço, eu posso, eu consigo. Porque se tem uma coisa que frustra a gente é o quê, pessoal? Meu Deus, professor, eu fiquei entre as duas, eu marquei o quê? Não, acerta, não fale isso. Mas não acontece? Acontece. Você acha que eu não erro questões? É o que acontece. Toda semana eu faço muitas questões. E eu guardo meus resultados. Aí eu crio as pastas. Seu professor está dizendo para você. Aí daqui a 1 mês, 3, eu volto a fazer as questões. O ideal é que eu tenha... Qual é o ideal, gente? Que eu tenha, no mínimo, o mesmo desempenho ou o quê? Melhor. É o ideal da performance. Só que às vezes a gente não tem. Por qual motivo? Externo, desaprendi. Por isso, sempre a humildade. Fechado? Sempre, e eu sempre, a cada aula que eu venho, eu também continuo aprendendo. Por isso eu agradeço a vocês.
Gostaram da questão? Gostaram? Beleza? Agora é o seguinte, eu vou tomar um pouquinho d'água. Olha, rapaz, é muito charme. Eu posso fazer uma fotinha? Posso? Uma fotinha aqui especial? Posso, eu vou fazer aqui, porque, olha, porque eu vou te dizer, viu? É muito talento aqui um objeto desse, ó. Copinho Emanet, certo? Esse copinho aqui, esse é o que vai na prova. O fiscal pode fiscalizar, mas não vai ter nada disso. Vai ter só o quê? A água da sabedoria. Só para, na hora da provinha da UEMA, você tem que parar para tomar uma água do Enem, para ir ao banheiro. Mas se você treina no momento certo, isso não vai te roubar tempo. Qual é o melhor horário, professor? Aí é com vocês. Porque se quando fala assim, já pode ir no recreio, no banheiro, todo mundo quer ir. Então deixa eles ir, calma. Então te organiza para isso. Galera, estamos com uma questão que está falando que é 22 de setembro na cidade do Rio. Não é Dório não, tá bom, gente? Desculpa aí, ó. Não é cidade Dório não. É na cidade do Rio de Janeiro, 22 graus sul e 43 oeste. São que horas? 6 horas da manhã. Hora local. Em quais meridianos terrestres serão 12 e serão 18? Eu não vou deixar vocês no silêncio, eu não vou deixar nossa aula muda, mas eu vou ficar conversando com vocês. Eu vou aqui ficar falando, mas eu vou dar um tempinho, que todo mundo tem de fazer essa questão rapidinho. Vamos lá? Quem está com sua canetinha, quem está com seu lápis, meu cronômetro está rolando. É uma questão que lembra ali meu 6º ano. É uma questão... Galera de casa também faça isso. Se quiser também mandar resposta pelo chat, fica à vontade, tá bom? Fique à vontade, né? Nosso bate-papo. Tranquilo, fique à vontade. É uma questão que é parte de uma análise que faz referência ao quê? Ao potencial que tem da relação da geografia com a cartografia e a matemática, tá ok? Então, ó, eu tenho 30 segundos ainda com vocês. Vocês estão produzindo, estão quase chegando na solução, meus alunos aí, resolvendo a questão, né? O pessoal chega na hora certa, na hora da questão de cálculo. Pai, Deus é muito bom, né, rapaz? Só sucesso, né? Alimentar, todo mundo alimentado, já voltou a lucidez, já estamos sóbrios, então agora dá para fazer as questões. Sejam todos bem-vindos, galera. Vamos lá, gente? Tudo bem, os falaram que quer resolver comigo, né? Pai, eles que quer fazer comigo, por que eles não são egoístas? Aí, haja a cumplicidade de vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. O que nós temos feito? Dia 22 de setembro, na cidade do Rio de Janeiro, 22 graus sul, olha, 43 graus oeste, são 6 horas da manhã, em quais meridianos terrestres serão 12 e 18 horas local? Galera, primeira coisa, qual é o tema dessa questão? Qual é o tema dessa questão? É geopolítica, é? Isso é geopolítica? Não. Isso é climatologia? É climatologia? É? É vegetação? Tem a ver com cartografia? Tem, porque ele está chamando paralelo meridiano. Quando vocês pedem um lanche, quando vocês estão precisando fazer algum tipo de serviço que use delivery, vocês mandam o quê? Não, o Pix primeiro, né? Primeiro manda o Pix, depois que tá pago, a pessoa pede o quê? A localização. Primeiro é o Pix, depois que é a localização, né? O que é localização? Perfeito. Mas olha para cá, bora brincar? O que lembra este L? Localização são linhas imaginárias. Por exemplo, alguém pergunta para o professor de geografia, professor, eu consigo lanchar aqui na UEMA? Agora não. Mas aqui perto, sim. Para onde? Que nem no interior. Bem ali. O que eu fiz? Eu emiti localização? Não, eu dei uma direção. Vocês querem anotar com o tio Diego Sucesso? Direção, anotem isso. Orientação é diferente de localização. Porque localização é algo preciso. Orientação não. Eu disse, aonde? Esse meu apontar pode ser bem aí, não pode? Normalmente no interior, bem aí é onde? É no outro interior. Não é verdade? Bem aí é só direção. Então é rumo.
Por isso que rumo. Por isso que isto lembra rosa do quê? Dos ventos. Fechou? Por isso que lembra rosa dos ventos. Localização lembra linhas imaginárias. Quais são as linhas imaginárias, galera? Latitude e longitude. Latitude e longitude. Então, o que acontece, galera? Quando a gente fala sobre, ok? Quando a gente fala sobre linhas imaginárias, nós também estamos falando sobre algo chamado coordenadas, o quê? Geográficas. E o que são coordenadas geográficas? Corresponde ao cruzamento do X com o Y. Ah, professor, matemática não. Não, vou falar Deus me livre junto com você. Quando um ponto A, ele tem uma abscissa e uma ordenada. Então, ele é o quê? Um par da função f de x. Só que detalhe, vocês já notaram isso? Já, né? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Agora vou apagar. A latitude, ela pode ser norte, pode ser sul. A longitude pode ser oeste, ela pode ser leste. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou apagar tudo isso que eu fiz, porque eu vou precisar do espaço. Eu fiz primeiro um embasamento teórico, eu justifiquei a questão para vocês, fechou? Beleza. Então, o que acontece? Desse cenário, tá bom? Ó, deixei limpo aqui no meu quadro virtual. Eu vou com vocês registrar a questão. Olha para cá. Vamos usar aqui o marca-texto, que ele dá uma ideia bem legal. Quem é esta linha aqui principal, galera? Quem é? Quem é a linha que divide leste a oeste? Quem é, gente? Qual é o nome dela? Quem é que divide leste a oeste? Quem é que divide no hemisfério leste e no hemisfério oeste? Linha do Equador? Não. Meridiano de Greenwich. Então, quando eu trabalho com hemisférios, e esses hemisférios, ó, laterais, quase que falando de A vertical, é diferente de A horizontal. Então, eu tenho para cá o hemisfério leste e eu tenho para o outro lado o hemisfério oeste. A Terra, ela tem um movimento que ela faz que é chamado de rotação. Que conteúdo é esse, gente? É cartografia. Sobre o que é coordenada geográfica. O que eles falam das linhas imaginárias, que dividem a Terra em hemisférios. A latitude define zona do Equador, zona tropical, equatorial, polar, temperada, mas também define o quê? Essa questão também é importante para a gente, por quê? Porque ela vai falar sobre um rapazinho chamado o quê, galera? Ó, faltou aparecer o outro aqui, ó. Que são os fusos, o quê, galera? Horários. Então faz comigo, ó. Aonde que está o Rio de Janeiro? 43 graus oeste, né? Como você tem a Terra fazendo rotação de oeste para leste, no sentido para vocês, é por isso que essas horas para leste elas são adiantadas e para oeste são atrasadas. São 3 horas da tarde, aqui, né? Em São Luís do Maranhão. Que horas são agora que está assistindo o jogo do Campeonato Inglês de Futebol? 6 horas? Então, se são 15, 6 horas são 18. Então, quanto que avançou? 3 horários, não foi? 3 fusos? Perfeito. Olha para cá. A Terra ela tem 360 graus. Você divide por 24 horas, cada fuso é 15 graus. Então, cada fuso é 1 hora. Aonde que está o Rio de Janeiro? Não é no fuso 15. Aí tu tem 30, aí tu tem 45, aí tu tem 60. Presta bem atenção comigo, ó. Este é o primeiro fuso horário após Greenwich, este é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto. O Brasil, anote comigo aí, ó. Ó o desenho do Brasil. Qual é o nosso primeiro fuso horário, gente? Qual é o primeiro fuso horário do Brasil? Qual é o primeiro fuso horário do Brasil? Eu não, com todo respeito, eu não perguntei qual é o fuso horário oficial do Brasil. Qual é o primeiro fuso horário do Brasil? E perguntando sobre fuso, por favor, não fique confuso, né? Não é verdade? Qual o primeiro fuso? Vem comigo, ó. O que o tio Diego desenhou aqui? Quem é isso aí? Hein? Que desenho é esse aí? Quem é esse Labubu, hein? Quem é essa Lady Gaga, bem?
a zona marítima. Quem é isso aí? É as nossas ilhas oceânicas. Então, nosso primeiro fuso são das ilhas oceânicas. O nosso segundo fuso, aí deu um show, hein? É o fuso H ou B. Aí tu tem um terceiro fuso e tem um quarto que pega o Acre por inteiro e um pedaço do sudoeste do Amazonas. Sucesso, parabéns. Já. E aí, como nós estamos para o oeste, todos os fusos do... Para o Brasil é demais, né, gente? Minha plateia, o Brasil é atrasado. O Brasil é atrasado economicamente em alguns aspectos, não? Mas o Brasil está atrasado até no fuso horário, sucesso. E agora? Hein? Mas é coincidência astronômica, né? Beleza? Aonde que está o Rio de Janeiro? Não está no primeiro fuso até 15, não está no segundo até 30. Está em qual? 45, né? Porque é 43 graus, está bem aqui. Se lá são 6 horas da manhã, bora fazer a conta. Ele quer saber em qual cidade serão 12 horas, em qual cidade serão 18 horas. Como é que te faz, galera? Vamos fazer a continha? 45 graus, eu divido por 15, dá 3 fusos. Então, se eu dividir para cá, já foram 3 fusos, e são 6 horas, aqui já foram 3 horas. Mais 3 horas, para cá a hora não aumenta? Então, para cá o quê? Também é 15, 30, 45. Então, lá no fuso 90 graus, será 6 mais 6, será meio-dia. Só que como para lá é 90, o que tu vai fazer? 90 menos a cidade do Rio de Janeiro. 90 menos 40, 50. 50 menos 3, 7. Qual é o fuso? 47. Qual é a resposta? Letra A. Beleza? É, porque geografia é só decorar. Então vai, decora tudinho. Decora. Decora aí numa prova que só tem 4 opções, uma simples questão de marcar, você se sente desafiado. Vamos revisar, professor, fiquei com dúvida. O Rio de Janeiro está onde? 45 graus. Onde que ele está? 45 graus. E é o quê? Leste, 43. Mas ele está dentro do fuso 45, que já são 3 horas atrasadas. Tu tem Greenwich, mais 45 dá 90. Então, 3 mais 3 dá 6. Se aqui é 6 e até chegar lá são 6 horas, que horas vão ser lá? 12. Mais 6 horas vão ser o quê? 18. Então, 18 é o quê? Se 45 são, se 90 são 6 horas, 180 são 12. 12 mais 6, 18. Tu vai pegar 100 e o quê? 80, e depois tu vai subtrair aí o 180 do 47, vai dar o 137, 43, vai dar essa mesma conta aí. Fechou? Bora para a próxima. Olha uma questão também de cartografia. Espera aí que a minha lousa deu um BO aqui. Ó, vamos para uma questão de cartografia. Bora? Tá tudo certo, tá tudo certo. Bora aqui para a cartografia. Essa questão é simples, é de escala, ela é do Enem. Qual é a fórmula de escala? Escala, distância no mapa sobre distância real. A distância no mapa sempre é dada em centímetros, a distância real é dada em quilômetros. Fechou? Beleza? Na escala, meus amores já aprenderam que o numerador sempre é 1. E aqui é x, segue D sobre R. Então vai ficar o quê, galera? dx igual a R. X é igual a R sobre D. Então, o que eu fiz? Eu não botei nada. Professor, você trabalha com matemática? Não, isso que eu treinei a madrugada todinha para chegar a esse ponto, né? O que acontece? É só uma fórmula de quê? Regra de 3, fração. Eu não fiz nada. Gente, olha para cá. Agora eu vou fazer com vocês. Eu só coloquei a fórmula de escala. Essa questão é sobre o quê? Cartografia. Essa questão é sobre o quê? Escala. Essa questão é sobre o quê? Escala numérica. Vamos fazer ela? Vamos. Ele está dizendo que o aviãozinho saiu da Malásia, mas ele infelizmente caiu aqui. E depois a distância de onde ele caiu até Perth, que é na Austrália, são 2.500 quilômetros. É. E sabe quem foi que derrubou esse avião? O Vlad. Quem é o Vlad? Não, não é o vampiro daquela novela, não. Faz tempo. Que isso? Por favor, se comporte. O Vlad é o Vladimir Putin. Só chama ele de Vlad porque amigo próximo. Amigo próximo, né? Você vê que o... Não é não?
Só que o Putin ainda é meio zangado, né? Ele ainda é meio zangado aí, é meio puto com a vida aí, né? Qual é a escala? Bora colocar de novo na fórmula. Tio, quando eu olho que tem 1 em todo mundo, é o que eu acabei de falar. É 1 da numerador. Tu queres o quê? O denominador, que é o valor X. Não esquece, o Dzinho é distância no mapa. Ele não deu, tio. Você leu comigo? A distância no mapa são 2 centímetros. Então, bora lá, bora lá. Escala é igual a distância no mapa sobre distância real. Escala é 1 sobre x. D é 2 centímetros sobre R, que é 2.500 quilômetros. 2x é igual a 2.500 quilômetros. Opa, 2.500 quilômetros. Sucesso, botou um a mais. 2.500 quilômetros, certo? Certo, tio. Olha para cá. Se eu pegar, ó, 250 e dividir por 2 dá quanto? X é igual a 125. Aqui, mas tem mais um zero, não tem? Aí eu vou na escala decimal, metro, decímetro, centímetro, milímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Eu estou brincando de quê? Eu estou brincando de dar aula, brincando de matemática com geografia, né? Então, sucesso, centímetro para quilômetro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou em quê? Eu estou em km. Quanto é? 1.250. Para centímetros, são quantas casas? São 5. Bora ver aqui? São 5, né? Então, bora colocar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Bora dividir as casas em 3 em 3. Aprendi assim lá no ginásio. Vocês fizeram fundamental, eu fiz ginásio. Lá na escola pública do Vinhais. Maria Mônica Vale ensinava tão bem. Oh, meu Deus do céu, eu adoro. Eu sou aluno de escola pública, eu sou estudante de escola pública e sou funcionário público. Acreditem, viu? O público é muito bom. Aí vamos lá, ó. 125 milhões. Qual a resposta? Pronto. Só sucesso. Sabe qual é o mistério dessa questão? Eu posso falar? Conversão. Letra A, 1 para 12.500. Letra B, um zero a mais. Um zero. É ruim quando alguém fala que a gente é um zero que à esquerda, né? Mas quem não queria um zero a mais à direita nas nossas continhas, hein? Não é não? Olha o que foi esse zero à direita. Foi no final, o aluno que converteu chegou até a letra E. Fechou? Professor, isso não caia. Posso te mandar um recadinho? Posso? No mesmo ano que essa questão caiu, essa é do Enem, ela caiu no Enem, caiu sob escala na UEMA e caiu sob escala na FUVEST. Então, eu vou te dar um recado aqui, mas é com todo respeito. Eu sei que minha comissão me autoriza. Sabe de quê? Quando o professor fala assim, só estuda isso, não estuda aquilo. Meu filho, posso dizer uma coisa do coração? 23 anos de sala de aula. Se o edital não mudar, tu tem que estudar. Às vezes, quem vai te falar que é para estudar uma coisa ou outra, é porque até é confortável para ele, não estuda isso, não domina, com todo respeito. Não acho interessante, mas o que eu quero te dizer é que você não pode subestimar nenhum conteúdo. Porque na própria vida da gente, a gente comete os grandes erros, são nas coisas mais simples que a gente comete. Aí vem a palavra chamada soberba. Entendeu? Então, revisão, traz aí, ó. Você viu uma questão atrás sobre baixa latitude, viu uma ainda há pouco de fuso horário, viu essa? E o que o Enem e os vestibulares mostram? Quais são as questões que nós não podemos errar nos vestibulares? Fala comigo. Aquelas que eles chamam das questões mais o quê? Fáceis. Essas são as que trazem o prejuízo. E ainda te digo uma coisa, não adianta ficar 10, 15 minutos numa questão difícil, porque será difícil para você, era para todo mundo, e se você errar, não foi o único. Mas se tu errar uma fácil, você será um dos poucos, e aí você não passa. Entendeu? Isso é o famoso desvio padrão para uma faculdade e TRI para outra. Bora para a questão? Bora. Outro eixo, outro conteúdo. A gente vai até as 4, né? Não é isso? 59. Pronto. Para ir. Tá certo. Tá certo, tá certo. Oi? Eu falei realmente, ó. É verdade. Eu acabei de falar que tinha ido no banheiro. Tá certo. Não, não, desfaz aí. Considere o gráfico a seguir. Da análise do gráfico acima, é possível afirmar o quê, galera? Bora ler o gráfico. Número médio de filhos por mulher.
Qual é a média de filhos por mulher hoje, hein? Nenhum. Não hoje. E olha lá, né? Mas qual era a média de filhos da geração dos meus tios e avós? 10, 7, não era não? Tinha até os mitos da reprodução, da família numerosa. Isso implicava em orçamento, mas falava que era família produtiva. Os conceitos estão mudando para várias sociedades. A China já fez a campanha do filho único. Hoje a China luta para fazer o quê? A China está pagando para as pessoas terem filho, mas as pessoas não querem isso. E um desafio para a China hoje, que é uma grande potência, é que se ela não renovar a sua população, ela vai ter que atrair imigrante. Ó, rostinho do sucesso, rostinho do WhatsApp, ó. Você acha que a China quer imigrante? Você acha que a China quer que ela cresça? Mas presta atenção no que eu estou falando, que a China cresça através do trabalho chinês ou que ela traga todos os tipos de trabalhadores do mundo? Cuidado, gera um equilíbrio aí. Hoje vive um desafio no mundo, né? Os Estados Unidos estão colocando muita gente para fora, não está? Mas o que a sociedade americana também é, gente? Está envelhecendo, tem muita gente que é obesa, tem muita gente que também está doente e tem muita gente que é improdutiva até por guerra. Será que o Trump está tomando a medida certa de expulsão de imigrantes? Que muitos desses imigrantes, claro, a casa é deles. A gente tem que entender também a política pública para o americano. Eu não estou dizendo que o Trump está errado. Às vezes não é o que você faz está errado, é como você faz. O segredo é isso, o direito de todos. Mas como você faz? Aí você acaba perdendo o seu direito e a sua razão. Na deportação violenta, insegura, até na deportação que não tem fim. Cadê o... Tanto é que o presidente da Colômbia ele não aceitou os colombianos serem deportados com aquelas correntes no pescoço, na cintura. Vocês estão vendo aquilo? Pode deixar, Trump, que eu vou buscar. Eles não vão permanecer nos Estados Unidos. Pode deixar que eu busco. Mas eu não vou trazer meus nativos desse jeito. Que o protocolo... Ainda que vocês falam que sejam esse, criado por vocês, não é esse que nós vamos trazê-los de volta para o seu lar docilar. Não é verdade, gente? Beleza? Mas, né? Te vive uma divisão, há quem concorde, mas é isso que é bom, né? Isso é que é bom, mas, claro, sempre tentando usar o bom senso. Gente, de 6.2, 5.8, 4, 2.4, olha só cada vez mais. Ao longo dos anos, está diminuindo cada vez mais o que, gente? O número de filhos por mulher, né? O número de filhos por casal. Meu público, minha assembleia, o que é? Me digam aí, esse conteúdo, população, taxa de desempenho, tipos de crescimento, quais fatores, quais são as teorias demográficas, quais são as teorias demográficas? Quais são as teorias demográficas? Malthusiana, neomalthusiana, ecomalthusiana, marxista ou reformista? Quem já assistiu Thanos? Meu filho já assistiu o filme Onde Está a Segunda? Quem já assistiu Onde Está a Segunda? Oi? Só Vingadores. Já ouviram falar desse filme Onde Está a Segunda? Que são 7 irmãs. Ó, já assistiu. São 7 irmãs, são gêmeas. Uma comete um pequeno vacilo. Elas vivem num local monitorado, que não podia ter muitas crianças. Te pensa todo mundo que as crianças estão sendo congeladas, as que nascem, mas elas estão sendo queimadas, incineradas, tostadas. É uma época de rigoroso controle demográfico. O que Malthus fala? Aprende com sucesso. Qual a relação de Malthus? Aprende pelo menos essa, ou melhor, revisa, porque você já sabe. O que Malthus fala? Lá vem matemática de novo, ele fala de PA e PG. PA é alimento. 2, mais razão 2, 4, 6, 8, 10, 12, vai embora. PG é multiplicação. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 2, vezes 2, 64. O que Malthus quis dizer, galera? O que Malthus quis dizer? Sabe o que quis dizer? Ó, vai ter alimento pra gente. Vai ter alimento pra gente. Só que Malthus, bem aqui, ele abre um alerta. Ele vai falar que vai produzir 6, mas que, por exemplo, vai ter 8 pessoas. Depois vai ter o dobro de pessoas. Depois vai ter o triplo. E depois vai ter o quê? Quase o quíntuplo. Porque 5 vezes 12 dá 60. É isso, anote. Anote isso. Anote isso. Isso é o colapso malthusiano.
Então, nenhum conteúdo está esgotado. Todo conteúdo pode ser cobrado a todo momento, dependendo de como a banca quer cobrá-lo. O que é crescimento vegetativo? É o crescimento da planta, é? Respondam. O que é crescimento vegetativo? É a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Quais são os dois indicadores que pesam na natalidade? São dois Fs. Quais são os dois F? Que F é esse, bem aqui, que está sendo falado, meus amores? Que é a média de filho por mulher. Que F é esse? Calma. Beleza. Que F é esse, que é a média? Guarde essa palavra, ó. Média. Porque olha o que eu fiz. Olha como eu estou fazendo a questão. A média de filhos por mulher não diminuiu? Tem o mercado de trabalho, tem o empoderamento da mulher. Os direitos precisam ser iguais para qualquer condição, gente, né? Gênero, na verdade? Religião, raça. Pô, nossa Constituição prega isso, isonomia, não é verdade? Então não tem sentido desigualdade por algum critério. Tem sentido? Não tem. Isso vai aumentar a igualdade ou vai aumentar a segregação? Se a gente não fizer promover essas plenas condições, vai gerar segregação. Então veja comigo. Anote FEC e anote FER e coloque reticência e coloque reticência. O que é fecundidade? Anotou, né? Olha onde eu puxei a seta. Vou até virar aqui, galera. Ó. A galera que está em casa não está entendendo, mas nós temos um grande em produção. Olha, ó. Fecundidade é o quê? O que é fecundidade? Nada mais é do que ali eu tenho número médio de filhos por mulher. Diminuiu, está quase 1,7. O que vai acontecer? O que está acontecendo, galera? A média está diminuindo por vários fatores, não é? Isso é fecundidade. Então anota bem aí, ó. Lá em fecundidade, anota a média. E lá em fertilidade, anota organismo, para tu entender. Gente, a mulher deixou de ser fértil, deixou? Me diga, hein? A mulher deixou de ser fértil? A mulher deixar de ser fértil é diferente de mulheres ou pessoas, meninas, crianças ou mulheres já, que perdem a fertilidade, que lutam para a reposição da fertilidade. E hoje a ciência evoluiu para tanto, não é verdade? Hoje nós temos que ter cuidado. Olha, eu quero ser mãe. Cuidado com a sua alimentação. Cuidado com seus hábitos esportivos, cuidado com a sua saúde. Gente, nós somos o ambiente que nós vivemos, nós somos o livro que nós lemos, nós somos o alimento que nós comemos, nós somos os sonhos que nós temos, nós somos o que nós somos. Eu me lamento muito agora a memória, por exemplo, das meninas quebradeira de coco. Tem até um trabalho muito importante que elas ficam naquela posição, sabe? Acocada. Se eu estiver equivocado, me ajudem, me corrijam, me ajudem a ajudar esse grupo de pessoas. O achatamento do útero. Você sabe o que é ficar naquela condição? E quando você, por longos anos, quando você vai para uma gravidez, para um organismo, mas ela está na idade fértil, ela está no período fértil, mas o organismo há de sustentar com tamanha eficiência aquele outro corpo? São desafios. Entendeu? Então preste bem atenção, porque o texto de Enem ele vem muito astuto, muito malicioso, muito auspicioso. Fechou? Então olha comigo. Fecundidade é a média de filhos por mulher. Média. Claro, mulher fala casal. Tá bom? Então hoje nós temos vários elementos que implicam nisso. Esse gráfico permite afirmar o quê, galera? Que nós vamos ter uma preocupação com a previdência social. Gente, se está nascendo menos pessoas, o gráfico está falando sobre apostadoria? Não. Do total de brasileiros que estão em idade produtiva, vai aumentar nas últimas décadas. Vai aumentar? O que é a idade produtiva? Anota bem aí, PEA. O que é improdutivo? PEI. O que é a idade ativa? PIA. PIA eu só conheço para botar a louça e lavar, tio. E para lavar as verduras. Não! Anote, PEA, PEI, PIA. Anotou? Aonde é que está a PEA? No corpo da pirâmide. Onde é que está a PEI? Na base, que são os jovens em preparação, vocês. Os idosos já aposentados. Por isso que o corpo da pirâmide sustenta esses dois extremos. E o que é PIA? Idade ativa.
está apta, próspera a ingressar no mercado. A expectativa de vida no Brasil vai permanecer abaixo. Galera, não tem como eu dizer. Eu só estou falando que as mulheres estão tendo menos filhos. Não tem como eu dizer por essa questão. Eu sei, você sabe, nós sabemos. Mas presta atenção, não vai cair uma lista de prova. Eu não tenho como dizer se é aposentados aí, nem idade ativa e nem quanto se vive. Estou falando de natalidade, reprodução, entendeu? Sobrou a letra D. É a taxa de quê? Fecundidade. DIE, perdão. Que está abaixo do nível de quê? De reposição. Letra E. Em algumas décadas, o Brasil vai entrar no chamado bônus demográfico. E aí, galera, eu vou dizer para você, do fundo do meu coração, essa é aquela questão que a gente chegou nas duas. Coincidentemente, as duas... Opa, perdão, coloquei aqui uma cor muito escura. Coincidentemente, as duas são duas opções bem curiosas. E aí eu pergunto para vocês. Vocês conseguem, sim, dizer para o tio Diego o que é bônus demográfico? Nós sabemos o que é bônus demográfico. Qual é a ideia de bônus, galera? Positivo, ganho, lucro. Qual é a ideia de demográfico? População. O que é bônus demográfico? Anota bem, ó. É quando a PEA é maior do que a PEI. Então, se eu não conseguir afirmar que a letra B está certa, que fala de PEA, é porque a letra E também não poderá ser resposta, porque senão elas vão se contradizer, porque falam da mesma coisa, só que de outra forma. Tá entendendo? Compreendeu? Como é preciso saber muitos termos. Vocês dominavam já essa diferença entre fecundidade e fertilidade? A gente pode até no dia a dia falar, eu conheço uma pessoa que está agora vivendo a fecundidade. Ela tá vivendo a fecundidade? O que é viver a fecundidade? Peraí, qual é a média de filho que ela tem, se ela não é nem a mãe? Cuidado, fecundidade, fim de fertilidade. Bora para outra coisa. Urbanização não é urbanismo. Intemperismo não é erosão. Diastrofismo não é diagênese. Não, porque as disciplinas de cálculo são mais difíceis. Então vai nesse clima e erra uma. Número, só saber a sequência que você bota na fórmula certa. Faz a prova do 9, vai dar o resultado. Se tu não souber o significado de uma palavra, você não resolve. E não tem fórmula que vai fazer resolver. Sabe qual é o nome disso? Disciplina de humanas. Leitura, interpretação, nível crítico, análise. Qual é a resposta, então? 2.1. Vocês querem anotar mais uma informação? 2.1. Peguem bem aí, ó. 2.1. Reposição. Essa questão aí não é do Enem. Caiu uma questão do Enem. Gigante, meu filho. Gigante, gigante. Aquela questão enorme, que parece um discurso de paraninfo de formatura. Aí o aluno... o Enem cansa. Não. Para quem não estuda, até ir para a prova cansa. A gente vai fiscalizar a prova. Eu fiscalizo a prova. Com todo respeito, eu falo... Vai ser uma tortura. Que horas pode sair? Às vezes é uma tortura para algumas pessoas. Olha, se você quiser já sair para ser eliminado, basta assinar aqui. A gente vai... Então, se a gente está vivendo o processo, tem que saber qual processo a gente está fazendo. Por isso que nem todo mundo que vai estar numa sala é concorrente, gente. Entendeu? Tem muito inscrito, mas tem poucos concorrentes. Essa que é a verdade. Olha essa questão aí, ó. Olha a pandemia. Olha a pandemia. A mãe fala, já está estudando, Júnior? Tu foi para o EMA mesmo? Aí a mãe manda uma foto, aí tu manda. Manda a localização, aí tu manda. Abre uma live, você abre. Mas tá certo. Mãe é o quê? Mãe é mãe, né? Tá vendo aí quando mãe não tá sendo mãe, pai não tá sendo pai, o que tá acontecendo, né? Você viu aí um rapaz aí que tava certo. Depois eu falo muito, né? Calma. Tô tentando achar um sinal de Wi-Fi. Tá vendo, gente? Coordenação. O nome do aulão é o quê, gente? O aulão é para todos. Esse nome é muito lindo, né? YouTube tá aí aberto para todo mundo consumir. Se não quiser assistir a aula hoje, assiste depois. É como a gente fala, a informação está para todos, o conhecimento para alguns.
Porque informação todo mundo recebe, conhecimento poucas pessoas transformam. Ah, não, porque tudo é pago. Não, gente, tem tanta coisa hoje disponível. Se nós somos o que nós comemos, o que nós lemos, o que nós seguimos, o que nós frequentamos, nós também somos o que nós curtimos. Se tu cuidar do teu algoritmo cuida de ti. Caso contrário, né? Ele vai te consumir. Qual é a crítica aí? É como se os problemas fossem criados pela pandemia. Agora, tudo é culpa da pandemia também, né, gente? Sabe como é o ser humano, né? Isso só demonstra o quanto ele sofre na tentativa de ser naturalizado também, né? Estava lá, debaixo de vários tapetes, já tinha desigualdade, vários levantamentos, muita gente não tinha acesso à internet, de fato. Suas casas não têm computadores. Eu estou acabando de falar com um aluno aqui, que é o Bruno, também da equipe da Secti. Aí, tu tá onde, Bruno? Eu estou aqui, Matinha, inaugurando uma nova unidade da Secretaria, que é um polo de... É uma estação tech, até o nome é tão difícil, né? Resultado. Mas como que engaja uma sociedade? Como que engaja o município? Como que empodera pessoas? E lá na frente, como que histórias serão contadas a partir de agora, né? Mas tem muita desigualdade, gente, ainda, né? Então é importante. Parabéns mais uma vez aqui, viu? A alusão à Secretaria de Tecnologia, junto com a Emanet, ó. Tem celulares, mas com pacote barato. Algumas delas que estão nesse... Olha só. Então, é um canal aberto, é um espaço de comunicação, de inclusão, na verdade, e de poder. Que bom, felicidade, ó. Não permite assistir a aula todos os dias. Eu tenho um celular? Tenho. Mas na pandemia eu não tinha dinheiro. Eu me alimentava, eu me defendia, eu me isolava, eu fazia algo. Aí o celular não tinha tecnologia para mandar uma resposta, nem que fosse digitando, porque não tinha dados móveis. Gente, tudo isso é o quê, gente? Indicadores sociais, não é verdade? Tudo isso é o quê, galera? Se é indicadores sociais, isso é o quê também? Qualidade de vida, gente. Isso é equidade, eu falava ainda há pouco, isso é isonomia. O EMA, Enem, todo mundo gosta de temas que são desafios na redação, não é não? O desafio, pode ser o quê? E é uma palavra muito forte, desafio. Quem está aqui, está porque voluntariamente veio, mas ninguém está aqui porque não venceu nenhum desafio durante o seu dia. Para estar aqui, se reorganizou, abriu mão e de prioridades gigantescas que tem, mas sabe que é nesse desafio que você vai buscar seu crescimento. Mas tem momento que é o governo que tem que fazer, são as políticas públicas que vão reduzir as desigualdades. Por isso os impostos, né? Por isso os programas. Mais uma vez, ó, aulão para todos. Pandemia e suas severidades. As assimetrias sociais. O que é assimetria, filho? Um ponto, o seu oposto. A crítica contida no texto, na figura, evidencia qual aspecto, gente, da sociedade? Qual é? Digam para o tio Diego. Qual é a letra, gente? Letra o quê? Letra A. Boa questão também, tranquila, gostei de ver. Olha essa questão. O gráfico expressa uma consequência de um evento que foi ironizado na tirinha. Bora ler? Walter, que é quem produz a tirinha. Essa questão é desse ano, viu? Essa questão é da UERJ. Essa questão da UERJ, que é uma banca que a gente gosta muito de estudar para trabalhar com a UEMA. Podemos continuar? Bilionários triplicaram suas rendas. Um brinde ao mercado. Essas duas falas representam exatamente qual indicador? Renato? Depois, outro. Hein? Quando, presta bem atenção, galera, ó. Aqui é quem? É um garçom, né, não? Vamos ler a charge. É um garçom. Aqui é quem? É um personagem sentado no sofá que não cabe nem ele, né? Cabe ele mais os quatro, não cabe? Gente, a riqueza é uma avareza também, né? E a avareza é um pecado o quê? Capital, né, não, gente? Né? Todos nós queremos usufruir e desfrutar. Mas a custo de quê? Vamos lá.
Um brinde ao mercado, ó, champanhe, brindando. Ele é tão... ele parece um Lego, né, gente? Não cabe nem dentro do... Ó. E o outro aqui, ó. Bilionários triplicaram suas rendas. E ele está falando que isso é graças ao mercado. O que foi a questão anterior? Foi sobre desigualdade. Foi sobre assimetria. Qual desses indicadores, dessas opções, representa a resposta? Índice de Gini, taxa de desemprego, inflação ou taxa de juros? 30 segundos para vocês. Hein, galera? É, sim. Só dando volta ali, ó, viu? Por favor. Qual é a resposta? O que é IDH? Como é que se mede o IDH? Com a fita métrica? Não, meu Deus. Meu Deus, olha, com a fita métrica. Então, vamos lá, de novo. Bora fazer. Galera, tô brincando, tá bom? Gente, mas sempre vai ter uma opção, não vai? Lembra o que o tio do Diego falou? Que hoje ele tá no novo, espero que no melhor espaço. Se você sabe o que todo mundo sabe, você não sabe nada, Diego. IDH é desenvolvimento humano, com todo respeito. Todo mundo sabe, não sabe? Como é que se mede o IDH? Quem mede o IDH? Qual é a variação do IDH? Qual é a proposta do IDH? Quem é o outro índice que seria um paralelo ao IDH que o confunde? Então, vem com o Diego Sucesso. Toda vez que eu falar de IDH, ó, gostei de ver, ó, deixa bem aqui para vocês, políticas assimetrias. O que está acontecendo? Eu tenho aí duas pessoas em condições desiguais, não tem nada a ver com o pensamento de perder o emprego, não tem nenhuma ideia com juros e muito menos de inflação. O que significa? Significa? O IDH, gente, ele é medido por, olha só, escolaridade, renda e expectativa de vida. Ó, o que acontece quando eu meço esses indicadores? O que acontece quando eu meço esses indicadores? O que vai acontecer? Simplesmente, o IDH já sabe como ele é medido. Vem comigo. Eu, municiando uma sociedade em escolaridade, a que caminho eu levo ela? A que caminho eu levo a sociedade? A ter uma aptidão para gerar renda ao mercado de trabalho. E depois desse cenário, para desfrutar de qualidade de vida. Então, ninguém vai ter qualidade de vida aleatoriamente. Se não for via políticas públicas, vai ter que cuidar muito, porque uma vida que se estende, ela também foi iniciada por um longo período. Então, qual é a importância, por exemplo, de programas sociais que investem em educação? É o governo lá na frente se livrando de outras despesas? Não, é aliviando. Educação gera mão de obra é mercado de trabalho, movimenta o PIB, quem trabalha mantém suas demandas, alivia a pressão de serviços públicos, vai ser longevo, viver bem. Qual é a variação do IDH? Ó, meu amigo de matemática já chegou aqui, professor, ó, só sucesso. Se eu errar na média aqui, ele corrige já. Aí eu falo assim, professor, tem como uma variação de 0 a 1? Não, professor, de 0 depois vem 1, depois de 1 vem 2. Tem. Se eu colocar vírgula, tem quantas variações, não tem? Olha, ó. Mais um número que se aproxima de 1, 999. Um outro número que se aproxima de 1, 4, 5, 7. Um outro, 3, 2, 1. Então, vamos fechar uma coisa aqui importantíssima. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Como se mede o IDH? Com escolaridade, expectativa de vida e renda. Quem mede o IDH? O PNUD, que é a ONU. O IDH melhor é o que mais próximo está de quê? De 1. Então, vamos lá, vamos brincar de IDH? Eu só gostei de brincar de IDH. Eu quero brincar de viver bem, que inclusive é IDH. Bora lá? 3 letras, 3 indicadores, 3 níveis. Não dá para esquecer mais. Nunca mais. Então, quando a gente fala que um país melhorou no IDH, sempre considera essas 3 casinhas após a vírgula. Quanto mais ele se aproximar de 1, maior o IDH. Por que eu fiz tudo isso? Por quê?
para apagar tudo isso e te explicar uma coisa aqui. A gente vai fechar nosso momento de hoje com essa questão, não é não? Olha para cá. Aí eu vou mais uma vez aqui parafrasear meu mestre de matemática, é o tal do inversamente proporcional, não é não? Agora eu falei, ó, latitude baixa, temperatura alta. Sabe o que acontece, mestre? Olha aí, ó. Você sabia que o IDH pode até gerar uma questão de matemática. Bora, já tá vendo? Fazer uma atividade de sucesso. Geografia e matemática do censo. Tem como fazer o censo em matemática? Não tem. O que é o censo, Carlos? O censo é estatística, é média, é moda, é mediana, é gráfico. Gente, vocês conhecem Gini? Todo mundo conhece Gini? Quem é Gini? Vem comigo. Olha aí, professor, que massa isso daqui, professor. Sabia que os dois têm variação de 0 a 1? Você sabia que o que para o IDH 0 é o pior IDH para a Gini, é o melhor indicador? Você sabia que para o IDH, quanto mais próximo de 1 é melhor, e para a Gini, quanto mais próximo de 1, pior? Então anota isso. O 0 para IDH é ruim, o 1 é excelente. O 0 para a Gini é perfeito. E o 1 para a Gini é pífio. Tio, como é que o senhor viu isso? Então, veja só, o ERG só são 4 opções. Como é que o senhor viu isso? Olha que charge linda. O garçom está falando que os bilionários... Ó, os bi-tri. Olha que lindo. Os bi-tri. Os bilionários triplicaram seu patrimônio. E olha o que o sucesso está fazendo lá no sofazinho dele. Um brinde ao mercado. Por quê? Bolsa de valores, especulação, ações, capitalismo. Então, quem ganha com isso? Hein? Agora a gente vai taxar os ricos. E agora? Hein? Então, o que é isso? Quando olha para cá para o gráfico, o professor não tinha visto isso. Ele começa com 0,597, ele termina com 0,627. Ó, um professor de geografia matematizando aqui uma questão, ó. Ele não está atendendo a 1, mas se ele está atendendo, tendência, chegando, destinando a 1, peraí, isso não tem nada a ver com o IDH. Aqui não falou de educação, aqui não falou de renda e não falou de viver bem. Se não falou disso, não é IDH. Ele é o quê? Gini. E o que é Gini? Medir qualquer desigualdade. Então, eu posso dar um recado? Não essa questão é grande, não essa questão é pequena, não essa questão tem muito texto. É sobre o quê? É sobre saber o conteúdo. Essas questões bem aqui, elas são altamente desafiantes. Eu já usei essa questão esse ano em 3 aulões que eu tenho ido. E os três são em universidades. E toda vez é um desafio, não porque era difícil, é porque eu estou acostumado a procurar uma palavra errada, mas está aí uma questão de geografia só com gráfico, só com imagem, com uma modesta frase dizendo, o gráfico é qual indicador? Beleza? Galera, fizemos 9 questões. Para fechar com 10, para ficar bonitinho, tá bom? Porque aí fica 10 para a semana que vem. Aí nós vamos aqui, ó, só calibrar a questão sobre pirâmide etária, mas vai ser muito rápido. O que é a pirâmide etária, gente? A pirâmide etária representa o gráfico da população. Isso aqui, de fato, parece uma pirâmide, não parece? Parece. Eu estou agora na geometria espacial, não é isso, professor? É os prismas, é, professor? Porque o prisma seria... as duas faces. Eita, professor, tá vendo aí? Pai, meu Deus do céu, pai, que isso? E eu com o GPT fechado aqui, podia ter. Eu estou mostrando aqui, né? Porque a galera de exatas tem que conversar com a área de humanas e vice-versa. Não é verdade, professor? Aí o que acontece? Eu estou com pirâmides aí, ó. E simplesmente essas pirâmides, o que a pirâmide tem para a geografia? Quantas partes? Quantas partes tem a pirâmide? 5. Eu tenho 3 partes horizontais e 2 faixas. Eu tenho mulheres de um lado, homens de outro, eu tenho base, eu tenho um corpo e tenho um ápice. A base são os jovens, o corpo é a PEA e o ápice os idosos. Lembra a PEA e a PEI? Ele está perguntando desse país. Os principais empregadores ficaram de fora dos debates controversos na lei de imigração. Horas antes, a lei seria adotada em dezembro. Não são os patrões que estão exigindo massivamente imigração, é a economia. Olha que linda essa frase. Não são os patrões que estão exigindo a imigração. O que é a imigração chegar? É a economia. Por quê? O país envelheceu,
precisa de mão de obra e as pessoas não querem ter filhos. Então, gente, hoje a questão linda é assim, ele dá um problema, ele dá um desafio, isso é no emprego, ele fala assim, professor, eu não vou perguntar se você sabe dar aula. Eu vou perguntar se tu sabe gerir essa turma bem aqui, que é a turma mais desafiadora que eu tenho e que tem bons resultados. Vou te dar um mês trabalhando comigo, quero saber se vou manter o resultado dela, né? Não é como a entrevista de emprego, não é lá como aquele modelo, entendeu? É manutenção. Se eu quero um país para continuar produzindo, esse país está vindo, qual o problema, gente? Ó, olha para cá. Esse país não tem esse perfil 1, porque tem muito jovem. Não é uma questão de ter mais homens. É uma questão que esse país, a pirâmide quase não existe mais. Ele não está renovando a população. Então, ele tem que aceitar a condição de imigrar. E é nesse cenário que a UEMA já cobrou e o Enem já cobrou uma questão chamada de quê, galera? Fuga de cérebros. Não é nada a ver com tráfico de pessoas. São pessoas que não têm oportunidade no seu país, são altamente talentosas e acabam sendo captadas por outras oportunidades externas. Fechado? Fechado. Passou muito rápido. Galera, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Diego, sucesso aqui. Vamos ter um intervalo aqui para vocês, casa, né? Galera online, galera que às vezes está até trabalhando, está só no áudio escutando. Enfim, aos que vão assistir esse evento depois, sejam, né? 16 horas a gente retorna, tá? Pronto, uma água, um lanche, um banheiro, beleza? Tá ok? Um beijo no coração, saúde e sucesso, até semana que vem. Valeu!